Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementais, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade.
dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor,
por toda a eternidade. Feche os olhos, medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita
e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrar em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrar em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo,
Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade.
dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado,
mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Quem vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Quem vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde.
Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda a parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem. Deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade.
dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor,
por toda a eternidade. Feche os olhos, medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos, medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente.
Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem. Deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo.
Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Quem vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade.
dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegraxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem. Deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado,
mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde.
Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda a parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Quem vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda a parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém.
relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos.
no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos, medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos, medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei,
55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain,
Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos ouvir essas palavras. Suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde, protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol.
Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrai em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei. 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade. Dando-nos a cura perfeita. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, apelamos por vós eternamente. Vinde e dai-nos a cura perfeita e eterna. Vinde, vinde, vinde. Cobre-nos inteiramente com fogo violeta. Cura-nos e liberta-nos para sempre. Seres intergalácticos da corrente do bem e da luz maior, vinde. Protege-nos em todos os corpos, dando-nos a cura perfeita
e a desintegração de todas as dores. Seres elementares, protetores da natureza, entrar em nossos lares por todas as portas e janelas, nas paredes, nos tetos, nos alicerces, em toda a atmosfera, nos móveis, nos objetos, todos, em todos os cômodos, em todos os cantos, no jardim, nos quintais, nos pomares, em toda parte, em cima, embaixo, nas plantas, nas árvores, nos animais, nos cristais, no fogo, no ar, nas águas, na terra, no universo inteiro, numa proteção eterna e infinita, espalhando sua luz divina em toda parte. Está feito, está feito, está feito em nome do Senhor por toda a eternidade. Feche os olhos. Medite por alguns segundos. A luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está em seu coração para sempre. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos ouvir essas palavras, suavizar bem, deixar a coluna ereta. Deus, Divino Pai, guarda-nos em todos os instantes. Dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Hoje é o aniversário de nosso querido filho Andrei, 55 anos, 28 anos de profissão. Que a vida o ilumine, que Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo proteja-o por toda a eternidade e a todos nós do universo inteiro. Jesus Cristo, Pai do amor e da sabedoria, cobre-nos inteiramente com seu manto dourado, mais brilhante que o sol. Recupera-nos definitivamente. Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde para todos os nossos lares numa proteção eterna e profunda. Anjos e santos de todo o universo, protegei-nos e envolvei-nos com suas grandes asas por toda a eternidade.